que achou da chefe de hoje, André? Sensacional. Pô. Sensacional, né? Uma coisa, acho que é o lance da imaginação da criança, desse lance do marshmallow. Pô, eu ficava imaginando, eu vi uns filmes americanos e tal, a galera contando história no camping, sabe? Tinha aquelas coisas de sessão da tarde, né? Clássica, né? E fazer marshmallow, pô, eu amava também. Eu fiquei curioso no lance de chocolate. Porque, cara, uma vez um amigo meu fez marshmallow, é muito diferente ser feito desse que a gente compra de supermercado, né? Ah, não, outra diferente. situação. Mas é verdade, né? Quando a gente é criança, os filmes da Sessão da Tarde passavam os acampamentos, as crianças... E aquilo me causava uma curiosidade, porque nós desconhecíamos aquilo, né? Nem tinha pra vender, pelo menos. Não. Quando eu era criança... Cara, tinha uma propaganda numa empresa que vende hambúrguer, que falava assim, picles, tinha cebola picles com pão de queijo. Eu pensava assim, picles, cara, eu preciso comer isso, meu Deus, cara. Sabe, tipo, eu não sabia nem o que era, mas eu achava tão fofo aquele nome, assim, e tal. Cara, isso é meu imaginário de criança, assim. Quero saber, meu amigo... A vida deu uma acalmada, sexta-feira passada, tu tava bem... Mais ou menos, querida, eu tô a milhão. Mas é assim que a gente gosta de viver. Eu sou assim. Se a gente não tiver a milhão, tu é um ariano. Eu fico reclamando que tá milhão, daí fica mais calmo, eu reclamo que tá mais calmo. É que eu gosto também dessa coisa do reclamar também, tem essa coisa, é de mim isso também. Tu é Áries com ascendente em quê? Em Sagitário, entendeu? É essa coisa, e aí a lua em Peixes. Ah, não, mas tá aí, então. Entendeu? Temos essa coisa da confusão, do conflito. Esse Áries com ascendente em Sagitário, o que tu não gosta é de mesmice. Não, e tem essa coisa também da liberdade do oceano ali e tal, mas ao mesmo tempo da solidão, da escuridão, do profundo. Então, tipo, às vezes é raso e profundo ao mesmo tempo. Sabe? Que e louco, eu sou porque assim, a minha lua é em Peixes também, né? E é sobre isso. Sobre isso, e minha playlist é assim, ó, é Raça Negra e Chico Buarque, uma atrás da outra. Sabe, eu vou do raso ao profundo muito rápido e com a mesma emoção. Que louco, com a mesma emoção. Eu sou assim também. Então tu tem que ver as tuas planetinhas. Não, total, cara. Acho que as pessoas se identificam comigo porque tem essa coisa aí também Mas, e a carreira musical como está? Eu não vim pra tocar hoje porque a gente vai falar sobre os nossos papais e vovós aí. Eu vim falar sobre como eles me trouxeram até aqui. Mas tá sendo linda, Cris. Na parte assim, estamos tocando nas rádios aí do Brasil. Graças a Deus, sem jabá, estou conseguindo. Umas coisas mudaram, a internet ajudaram as coisas nós músicos independentes. Claro. De uma certa forma pulverizou, a gente consegue mais espaço agora. Mas eu não estou conseguindo curtir tanto assim como antes, porque agora eu tô com a Casa Mal Assombrada, tá me tomando muito tempo. Você já tô louco. Já abriu? Ainda não. Ah, tá. Mas eu já tô vendo lá no Instagram. É isso. Hoje a gente disse que o pão com linguiça já tá pronto? Guria, ele tá top. Sério, esse cara come bem. Eu gosto. Esse cara cozinha e come bem. Guria, tá assim, ó. O pão com linguiça, eu já fiz teste, chamei pessoas, bons comedores de pão com linguiça. Sério mesmo, eu fiz um domingo de degustação na minha casa para ver qual o melhor pão, qual a melhor linguiça. Preparei até uma linguiça que não é de origem animal, para quem não come carne. Claro. Né? Preparei uma outra linguiça que é especial, mas eu não posso falar o que é segredo Só meu. Só indo na Casa Mal Assombrada, na Rua do Arvoredo. Isso. Conhecida também como Fernando Machado. Pô, tem um projeto para voltar o nome da rua, que eu acho que seria fantástico. Sabe? Seria fantástico. Eu não sei quem foi Fernando Machado. Então, é um médico político, assim, exato, foi um militar também. Não, mas então, enfim. Mas se voltasse a ser Rua do Arvoredo, e detalhe, se utilizou homenagear o Fernando Machado, o cara que parece esquecer a ideia da rua, né, da Rua do Arvoredo, que ficou manchada pelos crimes da Rua do Arvoredo. No entanto, o instrumento de uso do cara, do José Ramos, era um machado. Eles usavam um machado para matar pessoas. Daí homenagearam um cara, Fernando Machado. Meio que não fugiu tanto assim, né? Tentaram apagar, mas não. Daí não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas, André, Dia dos Pais, no domingo, e tu chegou até aqui com todo esse teu misticismo, com toda essa tua curiosidade, esse teu olhar sobre essas questões, essas coisas do mundo. Tu não chegou sozinho. Não cheguei. Alguém te conduziu, né, até esse momento, até isso que tu vive hoje. Tem essas recordações de pai e de avós? Estava vendo, observando agora ali o Cássio e a Catarina, eles estavam conversando e
toda a minha jornada, tanto na música quanto nessa parte de pesquisa sobre as lendas da cidade e tudo mais, vem do meu avô. Meu nome é André Neto, né? Desse vô, que é o vô que me levava para caçar tesouro. Nunca achei nada, Cris. Mas enfim. Isso, era gente, muito massa. Isso deveria ser a melhor brincadeira Cara, da vida. Mas era sério, meu avô claro, era tudo uma brincadeira, tudo, mas assim. Não, mas não nós tinha um pêndulo, não é, meu avô tinha um pêndulo e o pêndulo mágico. Sabe como é que é o pêndulo, né? Fica um negócio assim, tipo, ele indica qual é a árvore que tá o tesouro. Nós íamos pro interior, lá pra zona sul do estado, onde tinha os grandes charqueadores e tal. E a galera enterrava os tesouros, diz, né? Enterrava, tem gente que achou. Na árvore, assim, enterrava lá o tesouro e tal, não sei o quê. Daí os espíritos protegiam lá e tal. Então, meu avô tinha esse pêndulo mágico. Meu avô era ateu, cara, não acreditava em nada, inacreditável. Mas ele, nessa coisa, ele acreditava. Meu avô é fantástico. Se eu pudesse, eu quero escrever sobre ele. E aí, meu pai é André, meu avô é André. São os 3 nomes, assim. Só que o meu nome é igual ao do meu avô, por isso que é Neto. E aí, meu avô me levava para caçar o tesouro, o pêndulo indicava, nós ficava a noite inteira lá em Santa Maria, Pelota, Charqueado, Capão do Leão, esses lugares assim, tentando achar tesouro. Misticismo. Só que quando eu ia, nunca acontecia absolutamente nada. Nós só ficava cavando, não acontecia nada. Quando eu não podia ir, minha mãe não deixava, sempre que fui mal no colégio, uma coisa assim, né? Detalhe da vida. Daí ia só meu avô e meu pai, meus tios, sempre aparecia um espírito. Sempre. É só eu não estar junto que acontecia alguma coisa. Claro, depois eu ficando adulto e entendi, né? Que eles estavam tentando criar um lúdico pra mim ali, né? Mas daqui no fim das contas, quando eu fiquei adulto, entendi, não importa, porque o mistério era mais legal. Claro. Aquilo alimentou em mim o que hoje sou. Né? A ideia de pesquisar a cidade, de tentar entender o mistério do Paralelo 30, de tentar entender essas lendas e esses mitos e o esotérico. Tá tudo explicado, menino. Imagina teu avô chegar pra ti, ó, esse fim de semana vamos lá pra Santa Maria, porque tem um tesouro escondido lá. Ele tinha um embasamento, ou ele inventava? Não inventava, ele dizia assim, os piratas enterraram lá. Eu não sei de onde ele tirou, né, as histórias, né? Um pouco ele ouvia também, eu não sei. Mas... era demais. Ele falou assim, os piratas enterraram, eles tiveram que sair, não sei o que. E tem lendas mesmo em Mostardas. Que é um rolê, né? E tem lá em Rio Grande, Mostardas, ali tem lenda dos piratas que enterravam e coisas mesmo e tal. Mas eu acho que ele pegava um pouco do que ele ouviu e misturava um pouco assim com a realidade que nós podíamos. Nós vamos em Palmares. Daí ele inventava essa história lá em Palmares, entendeu? Claro, ele dourava a pílula para uma criança. Exato. Tem um lance de tipo, se a lenda foi melhor que a história, conta-se a lenda, né? Tem um ditado popular. Meu avô era próprio disso, então tipo, ele me tocava a história para lá. E para mim, assim, era semana de ansiedade. Nós ia na sexta de noite, ou sábado de manhã, e voltava domingo de noite ou segunda de manhã. Que era tipo ficar pensando, imagina, os piratas largaram lá, e aí um dos piratas foi morto lá, então ele tá cuidando do tesouro, então o espírito do fantasma tá lá. Nossa, aquilo pra mim era assim, meu Deus, sabe? Tipo, eu ficava a semana inteira assim, do meu falando assim, não, mas isso é segredo nosso, ninguém pode... Daí, tipo, cara, eu não podia contar pros meus colegas, eu vou fazer uma coisa no final de semana, quem é meu avô, meu pai, ninguém pode saber. Ficava louco pra contar. Cara, tá tudo explicado. Tu vê, tá né? Tu a importância. Exactly. Tu é isso, André. Que coisa fantástica. Esse foi meu molde, né? Ele foi moldado nesse parâmetro. Foi forjado. Forjado, essa era a palavra. Forjado. Forjado aí. Exatamente. Teu avô é vivo? Não mais, nem meu pai. Perdi os dois já. E por sentir muito, meu avô perdi quando eu tinha 15 anos. E meu pai em 2015, mais ou menos. Tá lá meu avô, olha lá. Meu avô com o Jeep, é nesse Jeep que nós íamos. Gente, era uma aventura, era filme. Cris, eu te falando, eu quero fazer um livro sobre meu avô era fantástico. Meu avô tentou inventar um moto contínua, que é um negócio que ninguém inventou ainda no mundo. Mas olha só meu avô, lá na garagem, lá no restaurante, tentando fazer. Esse Jeep aí, e a gente ia com ele, tá ali os mantimentos ali atrás, ó. Aí ele estacionou aí na frente pra pescar e tal, e aí a maré subiu e atolou o Jeep. E ela tá lá com um galho de árvore tentando desatolar. Saímos daí de madrugada. Isso aí é 2 da tarde. Terminou de madrugada, conseguimos tirar. E inacreditável, cara. Era uma coisa assim. Uma vez, eu me lembro de madrugada, que eu morava nos fundos da casa do meu avô, lá no bairro Sarandi. Daí eu me lembro, madrugada.
Pra mim era madrugada, mas devia ser umas 10 da noite, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, né? E eu me lembro de entrar na garagem, tava o meu avô, assim, com os cotovelos sobre os ombros, sobre os joelhos, assim, meio, né, não deu certo, uma fumacinha, assim, de uma máquina completamente estranha, assim. E aí tava meu pai, meus 2 tios, assim, e tal, e uns amigos dele. Daí eu perguntei, o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Ah, a gente tá tentando inventar um moto contínuo. Daí eu fingi que sabia o que era, né, para o assunto seguir ali, né. E tá, mas só depois eu fui entender que o moto contínuo era isso, que é coisa de, cara, coisa de vô, assim, sabe, tinha até um personagem do tio Patinhas lá, que era um vô que ficava tentando inventar as coisas, assim. Que o moto contínuo é um negócio de tu dar partida uma vez e depois ele fica gerando sozinho, nunca mais para, então, tipo, tu economiza energia eterna. Só que nunca ninguém conseguiu inventar isso, assim, te dar uma partida e ele, com a própria força, ficar gerando energia. E meu avô tá tentando inventar isso, cara, na garagem ali de Sarandi, ali, noites e noites a fio. Não conseguiu, né? Quantas histórias, menino, tu ouviu? Muito massa, assim, tipo... Esse livro vai ser bom. Então, tipo, eu tenho separado as histórias que ele me contava e as que eu vivi com ele, né? Isso tudo até meus 15 anos, que foram assim, que eu tenho registro, né? Dos meus 7 anos de idade até meus 15 ali, eu lembro desses eventos. E fora as histórias que as pessoas me contavam do meu avô, né? Claro. Meu avô veio do lado de Pelotas, essa região. E o Hernandes também, minha carreira musical também, a homenagem ao meu avô Hernandes. Onde eles vieram, meu avô nasceu num navio, vindo das Ilhas Canárias para cá. O outro avô. Esse mesmo vô, André Barbosa Hernandes, esse nome do meu avô. Ele é André Barbosa Hernandes, André Barbosa Hernandes Neto. Exatamente. E aí ele vem das Ilhas Canárias, da Espanha, lá por conta da guerra, ele acaba vindo para cá. Ele nasce no navio, então a gente imagina, ele é um homem do mar, olha só. Que louco. Um homem do mar, daí ele vai parar ali entre Uruguai, Rio Branco e Jaguarão ali. Depois vai ser registrado em Santa Vitória Palmar, o registro dele é ali. Então ele é brasileiro, né? Acaba o registro dele, a certidão dele é ali. E é um ariano que nem eu, nasceu no dia 11 de abril. Que massa, né? Que demais. E o teu pai era assim como ele ou tu é que saiu a esse povo? Eu saí mais do meu avô. Eu era muito fã do meu avô. Todo mundo era assim. Meu avô, cara, mudou muito assim a partir do meu avô. A família, assim, sabe? O meu avô era o agregador, era tudo na casa dele, tudo acontecia na casa dele. Ele inventava essas coisas, ele escondia, esse negócio de esconder o ovo no dia de Páscoa, tudo coisa. Meu avô tinha um patinete. Eu me lembro uma vez meu avô comprou um patinete. Agora tá na moda usar assim, até a galera usa o transporte público para isso. Mas meu avô comprou um patinete e eu jurava que fosse para mim, o presente não era dele. Meu avô, um homem tipo 65 anos de patinete, assim, indo aquela casa e a oficina do outro lado da rua, no Sarandi, assim, só que tinha que fazer a volta no valão, assim. E ele ia de patinete pro trabalho, assim, daí todo mundo... Eu achava o maior sarro, porque, tipo, as pessoas... o meu apelido no colégio era Neto, porque sempre tinha vários André na sala de aula, né? Então eu era o Neto, o André Luiz, e tal. E aí, eu vi o vô do Neto passando de patinete hoje aqui. Então, tipo, meu avô era uma personalidade, assim... Meu avô não sabia escrever, cara. Ele sabia escrever. Eu me lembro de... me emocionou muito. Ele escrevendo o nome dele, assim, com muita dificuldade. Ele aprendeu a escrever o nome dele, assim, sabe? Ele sabia escrever o nome dele. Escreveu. Isso já no final, assim. E totalmente enriquecido. Cara, assim... Ludicamente, culturalmente. Total. O patrimônio dele, que ele construiu, que deixou para nós, todo ele foi com oficina mecânica de caminhão, de caminhão mesmo, de trator, de máquinas pesadas, assim. Que ele aprendeu desde piá, assim, sabe? Ele com 8 anos perdeu os pais e ele que cuidou dos outros irmãos. Lá no meio do mato, assim, e aí ele aprendeu a ofício de mexer com trator, e aqui ele alugou um prédio, depois comprou a casa, né? E construiu a vida. E mesmo assim, com uma vida dura, né? Com 8 anos tu perdeu os pais e ter de cuidar dos irmãos, com essa vida dura tão incrível, tão aventureiro, tão... Exato. Tão bom de ouvir. Tu tá falando, eu tô apaixonada por ele. Não, mas todo mundo, cara. Todo mundo conhecia meu avô, assim, foi um baque muito forte lá. Ele era muito famoso ali na Vila Leão, muito famoso no bairro. E eu acho que esse lance dele talvez ter tido uma infância muito adulta, muito madura, sabe? De ter cuidado dos irmãos, fez com que ele levasse isso adiante, assim, de não perder essa de talvez ter um patinete, talvez quisesse ter um patinete aos 8, entendeu? No momento que ele estava lá trabalhando para cuidar dos irmãos. E não ter tido os pais, então ele mesmo começou, então ele era muito incentivador, por isso que eu acho que foi diferente, assim, porque eu senti a infância dele junto ali como vô,
E meu pai não, sabe? Meu pai já, acho que meus foram 5 filhos. E acho que eles veem isso de outra forma, por outro prisma. Porque daí eles, né, tipo, foram sei lá, eu acho que eu tava como criança ali enquanto meu avô teve, digamos, uma folga financeira, uma liberdade financeira, onde agora já não tá mais criando filhos ali, já estão tudo homem, criado. E aí ele agora passa a ser criança. Então meu avô fazia porão debaixo de casa, fazendo... Cara, nós fazíamos esse negócio de comer marshmallow, nós comemos no marshmallow, isso aqui, o comprado. Que não é... Meu avô catou esse marshmallow lá na fronteira para comprar, porque não tinha para vender nos mercados na época. Sabe, para nós fazer. Amor, então, gente. cara, muito, muito massa. E imagina o teu avô conversando contigo hoje. Pô. Tudo isso que tu descobriu, que tu pesquisou, que tu estudou, a casa que tu está inaugurando. Imagina ele vendo isso, né? Sabe que às vezes eu falo assim, tipo, quando eu converso com a galera, eu falo assim, tipo, se eu acredito de fato, assim, na ideia da espiritualidade e tudo mais. E tu sabe aqueles que eu mais gosto de acreditar, que eu de fato acredito, assim, eu gosto de acreditar. Se existe, se é ou não, não sei. Nesse ponto já nem me interessa mais. Houve um tempo que eu era interessado em saber qual era a verdade. Agora não. Agora eu defini que eu gosto de acreditar. E eu trabalho agora com a ideia do gostar. Me faz bem pensar assim. Me faz bem acreditar que de algum lugar meu avô tá vendo, sabe? É o que dá sentido. Sabe, eu usar o nome dele agora, Hernandes, na minha carreira artística. Meu nome lá que a professora chamava na chamada, sabe? Me reconhecer agora como uma pessoa, assim, como um indivíduo. Esses eventos que eu sempre conto, né? Quando eu começo a caminhada, eu falo que eu sempre narro que isso começou a partir desse lance do meu avô me levar para caçar tesouro. Então, tipo... Claro, gente, imagina, a caminhada de Porto Alegre Mal Assombrada começou isso. Lá, tô naquela Começou lá com 7, 8 anos. O ritual de passar no meio da estrada, pegar um caldo de cana e um pastel... Nossa, era fantástico, assim, tipo, quando não estava fechado, de comprar no próximo lá, e meu avô fazia questão da gente, tipo assim, eu sabia... daí não é uma competição entre meu pai, foi um homem maravilhoso também, muito massa. A gente tem foto do André com o pai dele também, na homenagem do Dia dos Pais, o André. Olha lá. O pai André. Meu pai e eu ali. Sei lá no Leopoldino, cara. Maravilha, meu velho ali. Tu pequenininho ali, menino. Cheio de cabelo lá, Cris. Cabelo quase no olho lá. Eu me lembro desse dia aí. Eu tenho um Papai Noel ali da Pois eu ia te perguntar, ali é um Papai Noel? Sim, dezembro, um calor insuportável. E o cara passou o dia sempre tem o guerreiro, sempre tem o guerreiro. Eu não sei, era um vizinho ali, agora eu sei, né? Mas na época eu me achava fascinante o Papai Noel. Eu pensava assim, ó, bom, o cara tá aqui desde a manhã, milhões de crianças pra entregar presente e ele tá aqui com a gente. Eu achava isso incrível. Depois, claro. Depois eu entendi. E era. Nossa. Ai, André, que coisa boa. Cara, era muito massa. Não, mas eu tava te dizendo antes do passar ali e comprar um caldo de cana, que era uma coisa que meu pai não fazia, mas não é porque ele era indelicado ou nada, não era isso, cara. Meu pai, ele tinha outra. Meu pai me deu toda a base, mas meu pai não tocava, tá? Mas meu pai era muito musical. Muito, muito. Tudo que eu conheço hoje, Supertramp, Creedence, Beatles, então, tipo, ele me ensinava as coisas assim, tipo, ó, esse aqui é do Revolver, esse disco aqui, isso aqui era um single antes, tá? Só pra te saber. Depois que ele me explicou tudo, ele botava, ó, tu consegue ouvir aqui, ó, que é separados, que era 4 canais, né? Então, tipo, eu não sabia o que significava aquilo, mas sabia que aquilo era muito importante, meu pai dava muita ênfase. Isso aqui tudo, tá vendo isso aqui, ó? Que uma orquestra que eles botaram lá, isso aqui em 4 canais, tu acredita? Eu, é mesmo, nem sabia que era aqui. Hoje é fundamental pro meu trabalho. Claro, tu sabia disso. Mas foi meu pai que me trouxe isso, eu me lembro direitinho. Ele ouvia, cara, meu pai ouvia disco, Barry White, Earth and Fire. Nossa, assim, ó, meu pai ia toda a década de 70 ali, The Wings, a carreira solo do Paul, sabe? Dele falava, eu me lembro do meu pai falar assim, não adianta, pra mim, George é o George, meu Beatle favorito é o George. Eu me lembro de chegar no colégio e dizer, cara, eu adoro Beatles, mas meu Beatle favorito é o George. Sabe o que meu pai falou? Tu metia essa marra sabe o que meu pai dizia? Ai, que coisa linda, André, que histórias lindas. E aí, hoje a gente tem aqui André Neto, que é músico, que é um apaixonado pelas histórias e é uma pessoa que a gente adora ter aqui. Aqui junto. Ai, adorei ouvir. Tô apaixonada pelos Andrés da tua família. Eu tô apaixonada pelo teu avô. Escrever, tu vai ler sobre eles. E eu quero saber. Será que ele nunca encontrou nenhum tesouro? Cara, meu avô um dia achou uns talheres e umas louças, tu acredita?
Não sei se tinha valor nenhum. Acho que ele dividiu com o dono do terreno lá que ele deixou ele entrar. Oh, coisa boa. Ai, é um dia de emoção e de alegria ao mesmo tempo, né? Porque histórias boas pra contar. Olha, deixar saudade é pra poucos, né? Vamos para um break. A gente já volta. Olha, vamos ver as fotos, as homenagens para os dias dos pais dos nossos colaboradores.